Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. No final do século XIX, ali por volta de 1890, o Brasil ele deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. A escravidão já tinha terminado em 1888, depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e em 1889, depois de um golpe organizado por setores da igreja, das elites agrárias e também do exército, derrubaram a monarquia e deram início à nossa fase republicana. Então o Brasil deixa de ser uma monarquia, Dom Pedro II e a família real foram expulsos do país e passou a ser uma república. Mas e a situação da população? Mudou? A vida melhorou para quem era pobre? Para quem era escravo, deixou de ser escravo e passou a ser livre no país? A resposta é não. A condição da população, da grande maioria da população, continuou muito ruim, mesmo com um novo modelo de governo. Lembrando que a palavra república vem de res publicus, coisa de todos. Só que a República Brasileira, desde o seu início, nunca foi uma coisa de todos, e sim de uma pequena elite que dominava a política e concentrava a riqueza do nosso país. É nesse cenário, no início do século XX, que surgem vários movimentos sociais. Por exemplo, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta do contestado e o nosso tema da aula de hoje, uma revolta que aconteceu no interior da Bahia, conhecida na história como Guerra de Canudos. Na realidade, foi mais um massacre do que uma guerra. Trabalhadores pobres, sertanejos que viviam no semiárido nordestino, acabaram sendo massacrados por uma ação do governo. Então é essa história que vamos contar hoje. Hoje é dia de Guerra de Canudos. Vamos lá? Bom, pessoal, essa foto, talvez uma das mais famosas aí para contar a história do Arraial de Canudos, da Guerra de Canudos. Ela retrata os últimos momentos da população que vivia no Arraial. Lembrando, estima-se que viviam 25 mil pessoas em Canudos e a maioria foi exterminada pelo ataque do governo na época. Para entender bem a história de Canudos, da Guerra de Canudos, a gente tem que falar sobre o seu personagem central, Antônio Vicente Mendes Maciel, que acabou mais conhecido como Antônio Conselheiro, um beato que vagava ali pelo interior do Nordeste. Ele nasceu no dia 13 de março de 1830, lembrando, há dúvidas sobre essa data, sobre o ano, mas foi mais ou menos ali por volta de 1830 que ele nasceu, em Quixeramobim, no interior do Ceará. Os seus pais, eles morreram enquanto ele ainda era muito jovem. A mãe morreu em 1834 e o pai morreu em 1855. Tanto o pai quanto a mãe queriam que ele seguisse a carreira sacerdotal, fosse padre, né, mas acabou não dando certo. Quando o pai morre, ele assume o comércio da família. Só que ele acabou fracassando, o comércio da família foi à falência. Em 1857, ele vai casar-se com a sua prima, Brasilina Laurentina de Lima. Ele casa com a prima e vai mudar para uma outra cidade, para a cidade de Sobral, onde ele teria trabalhado como professor e advogado prático. O que seria o advogado prático? Alguém que não tem formação em direito, mas tem autorização para exercer. Tá? Então, por isso, advogado prático. Em 1861, um fato muito importante na vida de Antônio Vicente Mendes Maciel, nosso Antônio Conselheiro. Ele foi traído pela esposa. A esposa teria fugido com um militar. E, segundo a história, ele ficou desolado, ficou arrasado, queria vingança. E foi a partir dessa traição que ele começou as suas peregrinações e pregações pelo interior do Nordeste, lá pelo sertão. Ele restaurava igrejas, construía igrejas, lavava capelas, fazia profecias. Ele torna-se um beato, e esse beato, atenção, numa região de extrema pobreza, de miséria, esse beato ele passa a trazer uma palavra de esperança para pessoas que não tinham nada. Então, o Antônio Conselheiro ele começa a ganhar importância. As suas pregações começam a atrair cada vez mais seguidores. E ele começa a chamar a atenção. Tanto que ele apareceu em um jornal da época. Esse jornal aqui, ó, o Rabudo. Olha só. Esse foi o primeiro jornal
a mencionar Antônio Conselheiro. Dá uma olhadinha na notícia. É de 1874, então a primeira menção sobre o nosso Antônio Conselheiro. Há 6 meses, por todo o centro desta província e da província da Bahia, chegado, diz ele, do Ceará, infesta um aventureiro santarrão, que se apelida por Antônio dos Mares. O que, à vista dos aparentes e mentirosos milagres que dizem ter ele feito, tem dado lugar a que o povo trate por Senhor dos Mares. Esse mentiroso personagem, trajando uma enorme camisa azul que lhe serve de hábito à forma de um sacerdote, pessimamente suja, cabelos muito espessos e cebosos, entre os quais se vê claramente uma espantosa multidão de bichos, no caso piolhos. Distingue-se pelo ar misterioso, olhos baços, tez desbotada e pés nus, ao que tudo concorre para tornar a figura mais degradante do mundo. Foi assim que o jornal retratou o nosso Antônio Conselheiro. Bom, em 1876 ele foi preso. Olha só, fake news, hein, pessoal? Já existia lá no século XIX. Começou a surgir um boato que ele teria matado a mãe e a esposa. Então, na realidade, era uma notícia falsa, mas ele acabou sendo preso por isso. Ficou provado que a mãe dele já tinha morrido há muito tempo, então ele foi solto. Em 1877, atenção agora, a região ela passa por uma grande seca. Olha essa imagem só para ilustrar. Características ali do sertão mesmo, tá? Bom, essa grande seca, ela agravou ainda mais a situação da população na região, óbvio. População miserável, aí você tem uma situação de seca, a situação vai se agravar ainda mais. O Antônio Conselheiro, ele passa a ser visto como um profeta enviado por Deus para socorrer os nordestinos pobres. Um profeta enviado por Deus para socorrer os nordestinos pobres. Muitos ex-escravos, sem ter nenhuma forma de sobreviver, lembrando, a escravidão ela termina em 1888, então muitos ex-escravos vão buscar conselheiro, né, um sinal de esperança, uma palavra de fé, uma forma talvez de encontrar uma vida melhor ao lado desse beato, desse Messias, que trazia uma palavra de esperança. Então olha de novo a imagem do conselheiro. Lembrando que as pregações de Antônio Conselheiro atraíam cada vez mais seguidores. Em 1893, em uma fazenda abandonada, chamada Belo Monte, o Conselheiro vai fundar o Arraial de Canudos, então a vila que vai dar origem ao Arraial de Canudos, tá? À margem do rio Vaza Barris. Era uma comunidade onde todos tinham acesso à terra e ao trabalho. Tinha uma economia autossustentável, ou seja, produziam praticamente tudo que precisavam. A produção era baseada na solidariedade, era uma produção comunitária, portanto, e estima-se que o Arraial chegou a ter 25 mil habitantes. E, teoricamente, ninguém passava fome, justamente por esse modelo de produção solidário. As notícias começaram a se espalhar e cada vez mais pessoas que eram miseráveis, sem esperança, buscavam no Arraial de Canudos uma palavra de fé, buscavam a palavra de Deus através de Antônio Conselheiro, mas também uma vida melhor. Fugir das fazendas, da exploração do trabalho nas grandes fazendas e dos capatazes e buscar uma vida melhor, uma vida de esperança no Arraial de Canudos. Obviamente que essa grande massa, todo esse povo que começa a migrar para o Arraial de Canudos começou a chamar a atenção. Muitos fazendeiros na época, por exemplo, reclamavam de não ter mão de obra. Os trabalhadores estavam indo em busca de uma vida melhor no Arraial de Canudos. Começam a surgir boatos, fake news sobre Antônio Conselheiro. Por exemplo, que ele pregava contra os impostos que a República cobrava, talvez seja verdade, que ele seria um monarquista. Então a República acabava de ter sido instalada no Brasil e Antônio Conselheiro, segundo os relatos da época, defenderia a volta da monarquia. Isso nunca foi comprovado se é verdade ou não, tá? Mas o fato é que essas pregações de Conselheiro, ou supostas pregações, elas foram usadas para justificar o ataque ao Arraial de Canudos, tá? Então, estima-se que o Arraial chegou a ter 25 mil pessoas. Bom, o historiador Boris Fausto, né, que é um dos maiores da história, ele citou em seu livro História do Brasil sobre o Antônio Conselheiro. Olha só o que ele escreveu, dá uma olhada. Vou tirar meu rosto daqui. Bom, então, segundo Boris Fausto, a pregação do conselheiro concorria com a da igreja, verdade. Num incidente sem maior importância, em torno do corte de madeira, levou o governador da Bahia a decisão de dar uma lição nos fanáticos.
Surpreendentemente, a força baiana foi derrotada. O governador apelou então para tropas federais. A derrota de duas expedições municipais com canhões e metralhadoras, em uma das quais morreu seu comandante, o coronel Moreira César, provocou uma onda de protestos de violência no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver daqui a pouco, foram 4 expedições para tentar destruir Canudos. Então, não foi fácil. O estopim, esse ponto de atenção. Em outubro de 1896, o Antônio Conselheiro tinha encomendado madeira na cidade de Juazeiro. E a madeira já tinha sido paga, então a madeira foi paga, mas não foi entregue. Aí mais uma fake news nessa história. Né? Surgiram boatos que o povo de Canudos, os conselheiristas, os seguidores de Antônio Conselheiro, iriam atacar Juazeiro para pegar a madeira à força. Essa história também nunca foi comprovada, se essa ameaça existiu de fato. É que a ameaça, ou a suposta ameaça, acabou justificando a formação de uma expedição para atacar o arraial. Essa primeira expedição aconteceu ali por volta de novembro de 1896, que era um destacamento policial, que ele tinha ali no máximo 100 praças, tá? Então, mas eles foram surpreendidos e os seguidores de Antônio Conselheiro acabaram derrotando a força do governo. A segunda expedição, em janeiro de 1897, comandada por Febrônio de Brito, olha só, ele está aqui, ó. Olha o Febrônio. Então, esse foi o comandante da segunda expedição. Ele contava ali com 250 homens, já com metralhadoras também, mas utilizando táticas de guerrilha, os seguidores de Antônio Conselheiro, a população de Canudos, acabaram derrotando a segunda expedição. A terceira expedição, em março de 1897, ela já contou, olha só, vai aumentando o número de soldados, com 1.300 homens, que foram comandados pelo coronel Antônio Moreira César. Tá aqui, ó. Esse é o coronel Antônio Moreira César. Esse coronel ficou famoso por sua atuação na Revolução Federalista, onde ele teria mandado matar 100 pessoas a sangue frio. Executou 100 pessoas, tá? Um criminoso, portanto. E ele acabou recebendo, por isso, o apelido de o Corta-Cabeças. As notícias da chegada dessa grande tropa, com 1.300 homens, muito bem armada, atraiu milhares de sertanejos para a região de Canudos. Por que eles migraram para lá? Para defender o seu homem santo, Antônio Conselheiro, que era visto já pelos sertanejos, pelo pessoal do sertão, como um homem santo. Então, muita gente foi para o arraial para defendê-lo do ataque do governo. No dia 2 de março, a tropa atacou, né? Conseguiu chegar ao arraial e o Moreira César, o corta-cabeças, ele foi morto a tiros. Tá? Não teve a cabeça cortada, mas foi morto a tiros. Entre os destaques, né, que defenderam o arraial de Canudos está o Pajeú e o Pedrão, chefes militares que, com táticas de guerrilha, conseguiram repelir o ataque de 1.300 soldados, mas muito bem armados. Tá? Então, a gente já está na terceira expedição. Primeira expedição fracassou com 100 homens. A segunda, do Febrônio de Brito, com 250 homens, também fracassou. A terceira, liderado pelo Corta-Cabeças, que tinha 1.300 homens muito bem armados para a época, também foram derrotados pelos seguidores de Antônio Conselheiro. Obviamente que o governo não ia deixar barato isso. A quarta expedição, ela foi ali organizada em abril de 1897. Quem comandou foi o general Arthur Costa de Andrade Guimarães. Olha só. O número de soldados da quarta expedição chegava a 8.000 soldados, armados com metralhadoras e com canhões. O que o Brasil tinha mais de moderno em armamento na época foi utilizado para atacar Canudos. Em junho de 1897, o primeiro combate ainda não foi em Canudos, foi em Cocorobó, tá, no dia 25 de junho. Já no dia 27, a quarta expedição chegou a Canudos. Lembrando, agora a expedição era muito grande. Mesmo assim, a resistência dos seguidores de Conselheiro, da população de Canudos, foi muito forte. Tanto que os soldados, ali, o exército não tinha estrutura e os soldados começaram a passar fome. Em agosto de 1897, o próprio ministro da guerra, o Marechal Carlos Machado de Bittencourt, foi para a região. Então ele vai se instalar na região, em Monte Santo, e ele vai começar a comandar os ataques contra Canudos. Em setembro de 1897, após várias batalhas, o Canudos estava cercado pelas tropas do governo. Tá? Então, a derrota era iminente. Afinal, a diferença, né, no número de soldados e de armamento agora era muito grande.
O Conselheiro morreu no dia 22 de setembro. Então, antes que a cidade fosse derrotada, o Conselheiro já tinha morrido. Não sabe ao certo do que ele morreu. Alguns falam que foram ferimentos de granada, tá? Mas é mais provável que ele tenha morrido de desinteria. Tá? Ele teve uma diarreia muito forte e acabou morrendo por isso, tá? Ele tinha sido enterrado já quando o arraial foi atacado. Bom, parte da população se rendeu. O governo havia prometido, né, que não mataria essas pessoas, mas essa promessa não foi cumprida. Então, milhares de pessoas foram degoladas, inclusive mulheres e crianças. Lembrando, o arraial tinha 25 mil pessoas e a maior parte dessas pessoas foi morta durante a invasão. Em outubro de 1897, na praça central ali do arraial, o último foco de resistência, até que no dia 5 de outubro de 1897, o arraial foi derrotado. O cadáver de Antônio Conselheiro foi encontrado. Olha só, tem aqui a imagem. Bom, o que eles fizeram? Eles desenterraram o corpo de Antônio Conselheiro e arrancaram a cabeça com uma faca. E a cabeça foi enviada para estudos. Porque na época se acreditava que os loucos, né, que aparecia na face. Então o crânio do Antônio Conselheiro foi encaminhado para ser estudado, né, para entender como que os fanáticos, segundo a versão do governo, agiam, se era possível identificar nas características físicas um fanático, um louco. Bom, no dia 6, o exército ele acabou fazendo uma espécie de censo, contou, eles chegaram a contar 5 mil casas, lembrando que a população era por volta de 25 mil pessoas, a maioria absoluta foi morta pelo governo. Bom, de novo a imagem do Antônio Conselheiro morto. O Euclides da Cunha, ele escreveu sobre o Antônio Conselheiro. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu separei para vocês o que o Euclides da Cunha, que foi um jornalista que acompanhou a expedição, o ataque a Canudos, ele era jornalista e ele escreveu, inclusive mais tarde, uma obra muito famosa, Os Sertões, onde ele relata a Guerra de Canudos. Sobre o Conselheiro, olha só o que ele escreveu. Jazia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removido breve camada de terra, apareceu no triste sudário de lençol imundo, em que mãos piedosas haviam desparzido algumas flores murchas, e repousando sobre uma esteira velha de tábua, o corpo famigerado e bárbaro, agitador. Estava hediondo, envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos fundos cheios de terra, mal reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Foi assim que Euclides da Cunha relatou o corpo falou sobre o corpo de Antônio Conselheiro. Tá, pessoal? Bom, encerramos aqui a nossa aula sobre a Guerra de Canudos. Lembrando, hein, pessoal, um dos maiores massacres da nossa história. O arraial reunia sertanejos muito pobres, que não tinham esperança, viviam na miséria, e o arraial e Antônio Conselheiro acabaram se tornando como um fator de esperança. Um local onde eles poderiam praticar a sua fé e ter uma vida melhor. O crescimento, o arraial começou a ganhar importância, isso começou a incomodar vários setores da sociedade, a igreja, os grandes proprietários, que queriam mão de obra, por exemplo, e o governo, né, que tinha justificativa lá que o conselheiro não queria pagar impostos ou que ele era um monarquista. O fato é que esses fatores todos justificaram o ataque ao arraial. Foram 4 expedições, a última muito grande mesmo, muito bem armada, acabou derrotando e a população pobre, sertaneja, miserável do interior do Nordeste foi exterminada. Essa é a história da Guerra de Canudos. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Lembrando, qualquer dúvida, pode mandar perguntas pelos nossos vários canais, Facebook, Instagram, Twitter, ou aqui pelo YouTube mesmo, na descrição, tá? Ou nos comentários, perdão. Qualquer dúvida, só chamar. Pessoal, massacre. Vamos juntos construir história. Tchau.